O segundo dia do ano já amanhece com o Vasco totalmente em movimento, clima de temporada nova, energia renovada e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, dentro e fora de campo. Enquanto a torcida ainda digere a virada do calendário, o clube já entra em campo oficialmente e começa 2026 sem descanso, com decisões importantes. Jogos relevantes e movimentos que ajudam a desenhar o que será o ano do Vasco. A agenda está cheia, a pauta é pesada e o momento exige a atenção total do torcedor, porque cada detalhe pode fazer diferença no curto, médio e longo prazo. O primeiro compromisso oficial da temporada já acontece agora, logo no início de janeiro, com o Vasco estreando na Copa São Paulo de Futebol Sub-20. A competição sempre foi uma vitrine importante, mas desta vez ganha um peso ainda maior, porque o clube decidiu mudar sua postura e levar para o torneio o que tem de melhor na categoria. Diferente de outros anos, quando o Vasco optava por equipes mais jovens, agora a escolha foi clara. O elenco principal do Sub-20 está em campo, reforçado por alguns talentos do Sub-17 que vêm se destacando bastante. A expectativa interna é alta, porque essa geração é vista como uma das mais promissoras dos últimos tempos, com jogadores que já despertam interesse e confiança da comissão técnica. O grupo do Vasco na competição não é dos mais pesados, o que aumenta a responsabilidade de estrear bem e impor ritmo desde o primeiro jogo. A copinha costuma ser traiçoeira, mas a sensação é de que o Vasco entra preparado, organizado e com um elenco capaz de competir de igual para igual com qualquer adversário. Existe um cuidado grande para não criar pressão excessiva sobre os garotos, mas ao mesmo tempo há uma cobrança natural por desempenho, porque o clube entende que precisa voltar a ser protagonista também nas categorias de base, não apenas formando jogadores, mas brigando por títulos importantes. Dentro desse cenário, aparece um nome que chamou a atenção logo nos primeiros dias do ano e que está diretamente ligado ao projeto de valorização da base. O Vasco fechou a aquisição em definitivo de um jovem meia-atacante canhoto, habilidoso, de boa leitura de jogo e que já chega cercado de expectativa. No primeiro momento, a informação que circulou indicava um pagamento elevado pela compra, mas após a apuração correta, ficou claro que a negociação aconteceu sem custo financeiro direto. O Vasco passa a deter a maior parte dos direitos econômicos do atleta, enquanto uma fatia permanece com o próprio jogador e outra com o clube formador. O detalhe que mais chama a atenção é a multa rescisória estabelecida no novo contrato, considerada extremamente alta para um jogador da idade dele, sinal claro de que o Vasco enxerga potencial de mercado e retorno esportivo no médio prazo. Esse tipo de movimento reforça uma estratégia que o clube tenta retomar, que é proteger seus talentos desde cedo, evitando perdas precoces e garantindo margem de negociação futura. Não se trata apenas de segurar jogadores, mas de criar um ambiente onde eles possam se desenvolver com tranquilidade, sabendo que o clube acredita neles. A Copinha surge como o primeiro grande palco dessa nova fase, onde desempenho e visibilidade caminham juntos e cada partida vira uma oportunidade de afirmação. Outro ponto que chama a atenção nessa estreia do Vasco na competição é a questão do uniforme. Pela primeira vez, os garotos já entram em campo utilizando o material de um novo fornecedor, ainda que de forma provisória. Não se trata do uniforme oficial que será usado ao longo da temporada, mas de uma versão temporária até o lançamento definitivo. Mesmo assim, o simbolismo é forte, porque marca uma transição importante e reforça a sensação de começo de ciclo. A expectativa pelo lançamento oficial cresce a cada dia
E internamente existe a ideia de que isso deve acontecer muito em breve, o que aumenta ainda mais a curiosidade da torcida, enquanto a bola rola na base. Fora de campo, o Vasco vive dias decisivos em relação ao seu futuro institucional e financeiro. A negociação envolvendo a estrutura societária do futebol segue em andamento e ganhou novos capítulos. Antes mesmo de qualquer definição com um investidor interessado na aquisição do controle. O clube apresentou uma proposta formal para recomprar uma parte das ações que hoje estão em mãos de outro grupo. A oferta envolve um valor considerável, com pagamento parcelado e está sendo avaliada. A diretoria trabalha com cautela, mas também com urgência, porque entende que uma resposta positiva pode facilitar muito os próximos passos e destravar negociações maiores. Existe uma expectativa grande nos bastidores de que essa definição aconteça em breve, justamente porque ela impacta diretamente no planejamento esportivo. Com uma estrutura societária mais clara e organizada, o Vasco ganha mais segurança para avançar em acordos futuros, inclusive com investidores que já demonstraram interesse em assumir uma fatia maior do futebol. A possibilidade de um acordo preliminar, seguido de um aporte financeiro significativo, é vista como fundamental para fortalecer o elenco e dar ao clube condições reais de competir em alto nível ao longo da temporada. Todo esse contexto institucional se conecta diretamente com o mercado da bola, que já começa a esquentar logo no início do ano. O Vasco sabe que pode ser protagonista tanto em chegadas quanto em saídas e, por isso, se movimenta com cuidado. Há expectativa de que propostas oficiais cheguem nos próximos dias por jogadores considerados importantes do elenco atual. Alguns atletas despertaram interesse internacional. Outros chamaram a atenção de clubes sul-americanos e a diretoria avalia cada cenário de forma individual, levando em conta não apenas os valores envolvidos, mas também o impacto esportivo de cada possível negociação. A ideia não é desmontar o elenco, mas entender que certas oportunidades podem ser estratégicas, principalmente se ajudarem a equilibrar as contas e abrir espaço para reforços pontuais. O desafio está em encontrar o ponto de equilíbrio entre vender bem e manter competitividade. Essa análise exige frieza, planejamento e visão de longo prazo, porque decisões tomadas agora refletem diretamente no desempenho ao longo de toda a temporada. Paralelamente, o Vasco segue ativo no mercado em busca de reforços que se encaixem no perfil desejado. O primeiro nome já acertado é de um meia-atacante estrangeiro. Jogador que chega com expectativa de agregar qualidade técnica e intensidade ao setor ofensivo. A chegada dele está prevista para os próximos dias, quando deve passar por exames e iniciar a pré-temporada com o restante do elenco. Além disso, outras negociações seguem avançadas, especialmente para o sistema defensivo, onde o clube entende que precisa elevar o nível e aumentar as opções. Também há conversas em andamento para reforçar o ataque, especialmente na posição de centroavante, o que indica possíveis mudanças no elenco atual. O Vasco trabalha com vários nomes ao mesmo tempo, analisando perfil, custo e encaixe tático sem pressa. Mas com consciência de que o tempo passa rápido e o início das competições se aproxima. Cada negociação é tratada com sigilo, mas o volume de movimentações mostra que o clube não pretende ficar parado e quer montar um elenco competitivo para enfrentar os desafios que vêm pela frente. Enquanto o Vasco se organiza em campo e fora dele, a movimentação no elenco continua intensa, mostrando que o planejamento para a temporada de 2026 está longe de ser improvisado.
O clube não quer apenas começar o ano de forma estruturada, mas também garantir que cada decisão tomada agora tenha impacto positivo durante toda a competição. Desde a Copa São Paulo de Futebol Sub-20 até o Campeonato Carioca, que estreia no meio de janeiro. A atenção aos detalhes é constante e cada passo é pensado para que o Vascão volte a ser competitivo, tanto nas categorias de base quanto no elenco principal. Nos próximos dias, a diretoria deve receber propostas concretas por jogadores que vêm se destacando no elenco principal, entre eles nomes que se tornaram referência nos últimos anos e que despertaram interesse de clubes nacionais e internacionais. As negociações ainda estão em fase inicial, mas indicam que o Vasco está em evidência no mercado da bola. O clube entende que certas saídas podem ser estratégicas, não apenas pelo valor financeiro envolvido, mas também para abrir espaço para novos reforços que se encaixem no projeto técnico de 2026. O equilíbrio entre manter competitividade e aproveitar oportunidades é o grande desafio do momento. E cada decisão será analisada com cuidado para não comprometer o desempenho em campo. Entre os atletas que podem ser alvo de ofertas, o lateral direito vem chamando atenção. Sua performance constante, capacidade de marcar e apoiar no ataque e presença de liderança dentro de campo fizeram com que clubes europeus e de outros continentes demonstrassem interesse. A diretoria está preparada para avaliar as propostas e tomar a melhor decisão, considerando o valor financeiro, o impacto esportivo e o projeto de longo prazo do atleta. A venda ou permanência desse jogador será decisiva, não apenas para o rendimento do time na temporada, mas também para o planejamento de futuras negociações envolvendo a base e o elenco profissional. O atacante também está sob observação de interessados. Ele vem sendo sondado por clubes de destaque e negociações estão em andamento para formalizar propostas oficiais nas próximas semanas. A diretoria do Vasco acompanha de perto todas as conversas e mantém o foco em garantir que qualquer negociação seja vantajosa para o clube e para o jogador, considerando seu valor esportivo e potencial de crescimento. A gestão busca maximizar os resultados financeiros sem comprometer a qualidade do elenco e a competitividade nas competições oficiais, algo que exige equilíbrio e estratégia apurada. Ao mesmo tempo, o clube trabalha na chegada de reforços que possam agregar imediatamente ao time principal. O meia-atacante colombiano, que já teve a contratação confirmada, chega para reforçar o setor ofensivo e trazer mais criatividade, intensidade e capacidade de finalização. Sua adaptação é aguardada com expectativa e a comissão técnica já traçou planos para integrá-lo rapidamente ao elenco, garantindo que ele possa contribuir desde os primeiros treinos e jogos oficiais. A chegada dele é vista como uma demonstração clara da ambição do Vasco em montar um time competitivo e capaz de brigar por títulos em todas as frentes. Além desse reforço, o Vasco segue com negociações avançadas para contratar um zagueiro que traga experiência, força defensiva e segurança na saída de bola. A busca por um atleta com essas características mostra que a diretoria está atenta às lacunas do elenco e busca corrigi-las antes que a temporada realmente comece. O planejamento envolve não apenas preencher posições, mas também criar um grupo equilibrado, capaz de alternar jogadores sem perder competitividade, fator essencial para enfrentar longas competições e possíveis desgastes físicos ao longo do ano. No ataque, há interesse em reforços que possam substituir ou complementar os atletas que devem sair.
Com a possível venda do centroavante e de outros nomes que chamaram atenção no mercado, o Vasco entende que precisa garantir alternativas de qualidade, evitando que a saída de jogadores importantes prejudique o rendimento da equipe. A contratação de um novo camisa 9 é prioridade, especialmente considerando a necessidade de ter um jogador capaz de assumir a responsabilidade de liderar o setor ofensivo e marcar gols decisivos em momentos importantes da temporada. O clube busca opções com perfil técnico, físico e tático compatível com a filosofia do treinador. Paralelamente, o Vasco mantém atenção especial às categorias de base, porque entende que a formação de talentos é estratégica e pode gerar resultados esportivos e financeiros a médio e longo prazo. A participação na Copa São Paulo de Futebol Sub-20 é vista como uma oportunidade única para observar de perto jovens promessas, integrar alguns deles ao elenco principal e avaliar quem tem capacidade de subir para o profissional. O clube aposta em uma gestão equilibrada entre resultados imediatos e desenvolvimento, garantindo que os garotos tenham espaço, visibilidade e a chance de se provar em torneios importantes. Enquanto o mercado da bola segue aquecido, a expectativa da torcida também aumenta. Cada notícia sobre possíveis reforços, vendas ou contratações gera comentários, debates e análise de impacto. A diretoria sabe da importância de manter a comunicação clara e de agir de forma estratégica, evitando decisões precipitadas que possam prejudicar o desempenho do time. O planejamento financeiro também é um ponto central, já que cada investimento precisa trazer retorno esportivo e, quando possível, gerar valorização futura para o clube e para os atletas. Os próximos dias prometem ser intensos, com movimentações importantes, tanto no mercado quanto na preparação física e técnica do elenco. Treinos, jogos-treino e ajustes táticos estão sendo realizados para garantir que o Vasco entre na temporada pronto para competir em alto nível. Cada atleta tem papel definido, cada reforço é avaliado e cada decisão é tomada pensando na construção de um time forte, competitivo e capaz de alcançar resultados expressivos. A combinação de renovação, planejamento e gestão estratégica mostra que o Vasco inicia 2026 com ambição, responsabilidade e foco total no sucesso dentro e fora de campo. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Acabou de surgir uma notícia que promete agitar o mercado de transferências e colocar o Vasco da Gama sob os holofotes. Fontes próximas à diretoria do clube dão como certa a chegada de Brenner Souza da Silva, mais conhecido apenas como Brenner. Centroavante brasileiro que atualmente defende o Cincinnati, emprestado pela Udinese. O jogador, que ao longo de sua carreira tem se destacado pela mobilidade e faro de gol, teria sido o alvo principal de um pedido do técnico Fernando Diniz, conhecido por seu estilo de jogo ofensivo e valorização da construção coletiva. Segundo especulações, a negociação se acelerou nos últimos dias e a assinatura do contrato finalmente foi concretizada, deixando torcedores e analistas atentos às possíveis mudanças no setor ofensivo do time. O interesse de Diniz em Brenner não chega a surpreender os entendidos no futebol. O treinador, que também carrega uma formação em psicologia e sempre foi defensor de criar elencos motivados e integrados, tem histórico de apostar em jovens talentos capazes de se adaptar rapidamente às suas ideias táticas. Brenner
por sua vez, apresenta justamente o perfil que o técnico procura. Além de instinto para finalizações, possui movimentação inteligente, boa leitura de jogo e capacidade de jogar tanto como referência no ataque quanto flutuando pelo campo, abrindo espaços para companheiros. O casamento entre o estilo do jogador e a filosofia de Diniz promete mexer com a dinâmica ofensiva do Vasco, oferecendo ao treinador novas alternativas estratégicas que podem surpreender adversários e entusiastas do futebol brasileiro. Ainda que detalhes contratuais não tenham sido divulgados oficialmente, rumores indicam que o acerto foi possível graças a uma combinação de fatores envolvendo a Udinese e o Cincinnati, que teriam facilitado o empréstimo do atleta. Para o Vasco, a chegada de Brenner representa não apenas um reforço pontual, mas também um sinal claro de ambição da diretoria em atender aos pedidos do comandante e fortalecer o elenco com peças que possam fazer a diferença em momentos decisivos. A expectativa é de que o atacante se apresente em breve e comece a se integrar aos treinos, despertando a curiosidade sobre como Diniz vai encaixá-lo em seu esquema de jogo. Enquanto a torcida vibra com a possibilidade de ver Brenner vestindo a camisa cruz-maltina, especulações crescem sobre quais ajustes táticos poderão surgir no time titular. Analistas já discutem que o estilo de Diniz, que preza por posse de bola, troca constante de passes e movimentações sincronizadas, pode potencializar ainda mais as qualidades do novo atacante. Se confirmado, o acerto não só reforça o setor ofensivo, mas também envia uma mensagem clara. O Vasco está disposto a investir em jogadores que alinhem talento individual e inteligência tática, reforçando a credibilidade do clube no cenário nacional. O clima é de expectativa e torcida aguarda ansiosa para ver se Brenner será, de fato, a peça que faltava para transformar o ataque vascaíno em algo ainda mais imprevisível e perigoso. O rumor da assinatura de Brenner já provoca reações nas redes sociais e entre comentaristas esportivos, que apontam o atacante como uma das promessas de maior potencial de adaptação à filosofia de Diniz. Se a especulação se confirmar, o Vasco terá à disposição um jogador capaz de combinar presença diária, velocidade de execução e inteligência nos deslocamentos, atributos que podem redefinir o conceito de jogo ofensivo sob o comando do treinador. O que resta agora é acompanhar os próximos passos, torcer pela integração do jogador e imaginar como o novo elenco cruz-maltino poderá se comportar com Brenner finalmente em campo, atendendo a um pedido antigo de Fernando Diniz e dando ao Vasco uma injeção de expectativa para o futuro próximo. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!